Oi gente, eu estou aqui para anunciar com muita alegria o nosso primeiro vídeo saído assim do forno com muito carinho para você. Então não esquece, hein? Se você gostar do conteúdo, aperta like, se inscreve no nosso YouTube, compartilha com alguém que você lembrou, que eu preciso compartilhar isso com aquele meu amigo, aquela minha amiga professora. Compartilha com quem você acha que vai achar interessante esse conteúdo. O primeiro vídeo vai falar sobre o lugar de fala do professor. Como as nossas experiências, as nossas vivências, aquilo que nos completou enquanto ser humano e também as nossas lacunas, como isso interfere na nossa prática em sala de aula e como nós podemos usar isso a nosso favor. Esse bate-papo é muito especial, eu acho que ele vai abrir esse terreno de troca de experiência. Eu espero muito que você goste. Não esquece de me seguir nas redes sociais, tá bom? Instagram, YouTube, aqui você vai lá, aperta no like se você gostar, e também no Facebook. Um grande beijo para todo mundo, espero que vocês gostem e até logo. Oi, professor, professora. Vamos para o nosso bate-papo especial de hoje. Hoje eu quero falar sobre memórias, sobre o seu lugar de fala, o meu lugar de fala, que é agregado ao nosso currículo também. Quando alguém vai nos apresentar em palestras, por exemplo, lê o nosso currículo formal, formado em História, especialista em ensino de música, e assim vai dizendo por onde você passou no seu estudo formal, na sua educação formal. Mas é bem verdade que professor, aliás, qualquer outro profissional em qualquer outra área, tem um currículo muito maior, que é a junção das suas vivências pessoais que construíram a sua personalidade e, consequentemente, o seu jeito de trabalhar, de enxergar o trabalho e de executar o seu trabalho também. Nesse sentido, falar sobre o lugar de fala do professor é tocar um pouco nas suas memórias, nas suas histórias, para entender o seu fazer pedagógico e até, por que não dizer, evoluir nesse fazer pedagógico. Bom, então eu quero falar um pouco sobre o meu lugar de fala. Eu sou Marília, professora, filha de Maria Nildete e Roberto Teixeira de Lima. Maria Nildete, minha mãe, hoje aposentada, era professora e assistente social. E meu pai, cantor por profissão. E eu costumo dizer que aprendi com minha mãe a amar cheiro de gente. Ela gostava muito, ela desenvolvia trabalhos para as comunidades e amava o que executava, eu via a paixão dela. Então eu digo que aprendi com ela a gostar do cheiro de gente, de ajudar, de conversar, de articular. Ela também nos chamava muito para eventos que ela fazia com os grupos de idosos ou então na escola. Isso era muito legal para a nossa formação, porque eu era chamada para cantar, muito pequena eu ia. Isso ajudou a construir um pouco da minha autoestima, da minha confiança, sem falar que ela me dizia, sem precisar usar palavras, que aquilo que eu fazia era bom, que eu podia emocionar e tocar as pessoas com aquilo. Com meu pai eu aprendi a amar a música. Eu acho que a música que o meu pai trouxe para mim, a forma como ele trouxe a música para o meu viver foi muito ampla, sabe? Porque envolveu também a questão profissional, porque o meu pai era cantor por profissão, então ele tinha toda uma questão de sistematizar o seu trabalho, de pegar música. Naquela época não tinha Google, não se baixava a letra de música assim, era ouvindo mesmo no Walkman, palavra por palavra e copiando, e às vezes era difícil de entender a palavra. Eu lembro que ele botava no meu ouvido: Marília, como é essa palavra aqui? E ficava voltando a fita, e eu ficava ouvindo e eu conseguia dizer qual era a palavra. Ele dizia: essa menina é boa. Então tem esse lado da música, que é o lado profissional, o lado de ensaiar, e também o lado de ver a apresentação dele, que me encantava muito, sem falar que eu adorava ouvi-lo cantar. Então quando a gente viajava, ele colocava a fita cassete dele cantando vários tipos de música, Phil Collins e músicas nacionais também, e me encantava, me encantou de verdade. A música, quando eu era criança, eu achava que ela era um lugar onde a gente visitava, um lugar que nos raptava,
né? Quando há um momento que a gente ouvisse uma música, a gente era raptado para esse lugar chamado música. E eu não entendia direito como isso acontecia, mas eu sentia e eu tinha certeza de que a música era um lugar. E eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou entender, porque as pessoas grandes sabem das coisas, assim eu pensava. E eu cresci e hoje, agora sim, eu tenho certeza de que a música é um lugar. E por que eu tô falando de música? Por que eu tô falando dos meus pais? Se o tema aqui é professor, formação de professor. É que tudo aquilo que a gente vive na infância da gente vai impactar também na forma como a gente trabalha, nas nossas paixões, tanto aquilo de bom que a gente viveu, quanto também as lacunas que a gente viveu, tá? Isso eu preciso deixar muito claro. Porque as nossas lacunas também nos ensinam. Então, se você... professora, eu não tive educação musical, mas hoje eu vejo o quanto que é importante a música para o meu aluno e eu faço questão de colocar. Esse é um exemplo de como uma lacuna pode nos ensinar e ainda assim produzir frutos também. Ok? Mas é muito importante, professor, que você agora seja convidado a perceber o seu lugar de fala. Né? Porque há muito tempo atrás, a gente ouvia dizer assim que da porta da sala de aula para dentro, você entra e deixa todos os problemas para fora. Na verdade é o contrário, assim, da porta da sala de aula para fora ficam os problemas e quando você entra você é só professor. Eu ouvia muito isso e isso é uma baita de uma mentira, porque o professor quando entra na sala ele entra com tudo que ele é. Ele entra com tudo que ele tem, com toda a sua bagagem, com todas as suas lacunas. Como um bom profissional, ele vai saber separar ali na sua prática, mas ele não está isento, né? Nenhuma atitude sua é imparcial. Nós não conseguimos ser imparciais no quesito emoções, gente. Então tudo aquilo que eu vivi, que me constrói, que me toca, continua quando eu entro na sala de aula. E qual é a ideia? Que você possa usar isso a seu favor, a favor da sua prática pedagógica, da sua formação, do seu ressignificar essa prática pedagógica. Falando aqui bem honestamente, de professor para professor, o seu aluno vai se divertir mais com a sua aula se você for uma pessoa mais feliz com quem você é e com a história que você teve. Nossa, professor, e agora? Quando eu digo mais feliz, eu tô falando bem resolvido com aquilo que você teve, com aquilo que você não teve. Bem resolvido com aquilo que você quer, onde você quer alcançar, onde você quer chegar. Um professor bem resolvido, ele vai desenvolver um trabalho diferente, ele vai estar mais leve, ele vai ser mais flexível na aula. Então a ideia é que todo professor, se a gente pudesse, todo professor deveria fazer uma terapia para se tornar uma pessoa melhor e, consequentemente, um professor melhor, mais curado das suas lacunas emocionais. O fato é que a gente entra com todas elas, com as lacunas e com as coisas preenchidas. E como a gente pode usar isso a nosso favor? Essa é uma ideia importante. Eu sempre bato muito nessa questão, nas habilidades pessoais, nas suas paixões pessoais e como isso pode ser usado em sala de aula. No meu caso específico, eu comecei como professora de história e paralelamente a isso eu desenvolvi atividades musicais, compor, cantar, já fazia parte, me apresentar já fazia parte. Mas em dado momento eu percebi que eu poderia utilizar essas habilidades na sala de aula. Por exemplo, eu me lembro muito bem disso, que isso realmente marcou, foi um marco assim nas minhas práticas. Eu fui organizar uma aula sobre o cangaço e eu coloquei no meu planejamento uma música que eu havia aprendido enquanto coralista. Eu era coralista do coral da Universidade, da UFRN, e a gente gravou a trilha sonora do espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, que é de autoria de Danilo Guanais. Um espetáculo maravilhoso, uma música linda. E eu me lembro que quando eu fui planejar a aula sobre o cangaço, eu falei, eu vou pegar essa música, vou entrar cantando essa música. E não satisfeita com isso, né, fui atrás de um figurino de Lampião, que, abre parênteses aqui, o figurino de Lampião foi da banda do meu pai, dos dançarinos, que tinha um momento que entravam de Lampião, e aí eu peguei esse figurino. Então lá estava a professora Marília, de figurino de Lampião, prestes a entrar na sala de aula cantando a música de Chuva de Bala no País de Mossoró. Foi uma grande surpresa para os meus alunos, eu tinha 5 turmas de 9º ano. Eles ficaram assim muito ouriçados, felizes com aquilo tudo. E eu percebi naquele momento que houve uma sintonia, eu criei uma ponte com eles para aquele assunto ser desenvolvido. Após o momento que eu me apresentei, que houve um pouco da emoção, né? A emoção foi tocada através da música, através da apresentação, da interpretação.
Aí naquele dia, desde aquele dia eu nunca mais fui a mesma professora. Eu percebi que quando eu botava a minha arte, que era a minha paixão, ainda é a minha paixão, em sala de aula, eu consigo uma conexão com os meus alunos tal, que depois desse momento, todo o conteúdo que vier a ser ministrado ali vai ser recebido de um jeito privilegiado na memória do meu aluno. E é claro que existem várias teorias e trabalhos sobre isso, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso depois, mas já fica a ideia aí de que tudo que toca a emoção abre um espaço privilegiado na mente das pessoas para a memória. Então olha só, emoção abre espaço privilegiado na memória, então tem tudo a ver com educação, com assuntos, conteúdos e tudo mais. Então mais à frente a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. O fato é que eu cada vez mais comecei a trabalhar, a desenvolver mais as minhas habilidades artísticas, musicais e colocar em sala de aula. Contação de história, depois veio um trabalho específico para criança, música, compor, cantar e contar histórias para criança. Eu comecei a usar isso em sala de aula. Mas qual é o grande foco desse bate-papo? É que não é que todo professor tem que ser cantor, compositor, não é isso. Eu já falo isso sempre, eu acho que eu sempre quero repetir isso. O objetivo é sempre que o professor possa, a partir das suas próprias vivências, descobrir suas habilidades, novas competências, né, novos dons, por que não falar assim, e saber que ele pode utilizar isso em sala de aula. O meu grande objetivo nas palestras de formação, nas oficinas que eu desenvolvo, é trazer ao professor a importância de ser um ser criativo e de ser um ser antenado, literalmente antenado com o que está à sua volta. Eu vou dar exemplo de uma atividade que eu faço nas minhas oficinas que é sempre um sucesso, que se chama Dinâmica dos Vingadores, que em outro momento lá na frente eu vou mostrar para vocês. É uma brincadeira muito divertida que a gente faz e que eu adaptei e levo para as oficinas, envolve composição coletiva, e depois eu fui fazer especialização em ensino de música e descobri que composição coletiva não é só música, né, mas quando um grupo cria movimentos que podem ser repetidos e que há uma sequência, né, que há uma lógica, um ritmo, um tempo, tudo isso vira composição. E aí essa atividade eu levo muito nas oficinas, é uma das mais queridas. Eu aprendi com um amigo meu, que não é professor, é engenheiro, e que me mostrou uma brincadeira que ele estava fazendo com o filho dele. Ele disse que o filho dele não parava quieto, ele chamou o menino para brincar e fez essa brincadeira. Quando eu vi aquilo, pensei com meus botões aqui, tem um potencial muito pedagógico nessa atividade. Eu fiz uma pequena adaptação para transformar em composição coletiva, trabalhar criatividade, socialização, né, a roupagem do educador, e musical também. E o que acontece? Quando eu mostro essa atividade, os professores fazem, e eu digo que ela não surgiu de nenhum livro, de nenhuma grande pesquisa, mas de uma brincadeira de um pai com o filho, isso para mim é uma grande prova, e a gente levanta bastante esse bastão de que o professor precisa estar com as anteninhas ligadas para perceber a ludicidade que está em volta, a criatividade, e poder usar isso de uma forma consciente, de uma forma segura em sala de aula. Então, voltando aí ao princípio do nosso bate-papo, lugar de fala, eu pergunto a você, professor, qual é o seu lugar de fala? Qual é a sua paixão? Porque é muito importante que isso faça parte da sua essência. E todo professor tem a sua essência, tem a sua linguagem. Assim como existem as linguagens do amor, existem as linguagens de cada professor. E isso tudo é muito rico. Os professores precisam realmente... que bom que nós somos diferentes, que nós temos habilidades diferentes. Quem ganha com tudo isso é o nosso aluno. Então fica muito evidente que quando o professor consegue romper essa barreira das suas habilidades pessoais, que tem a ver com o quê? Com a sua vivência, e traz para a sua prática pedagógica muito daquilo que você tem como essência, algo diferente começa a acontecer no seu trabalho. Volta a uma questão que eu tenho sempre falado, você passa a ser insubstituível naquilo que você faz. Porque se você é um professor um professor polivalente, e a escola pode ter um currículo de vários professores polivalentes, mas aquela professora especificamente que tem um trabalho com bonecas e constrói bonecas, porque na sua infância ela brincava de boneca e construía bonecas, costurava bonecas de pano com a sua mãe, levou isso para a sala de aula, aquela professora específica, por exemplo,
é única, não existe em nenhum lugar. Então você começa a se diferenciar realmente buscando também no seu lugar de fala, do seu lugar de fala, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você pode desenvolver, e é uma busca constante. Daí a importância dos cursos de formação. Daí a importância de você ler livros, de você assistir a filmes, não por uma questão de obrigação, mas por uma questão de alimentação. E aí, falando um pouquinho sobre a ludicidade, eu acho a ludicidade muito generosa. Eu quero deixar bem claro isso, porque existem professores que são tímidos, por exemplo. Eu, por exemplo, eu me visto de contadora de história, vou dar minha aula, às vezes eu saio da aula e tenho que passar no supermercado, eu vou do jeito que eu tô. Porque faz parte da minha essência, não tenho vergonha. Mas aquele professor que não se sente à vontade, jamais deve fazer isso. Você tem que buscar o que você se sente à vontade e tentar nesse espaço, você tentar progredir no seu conhecimento, né, nas ferramentas que você pode trazer para o seu aluno. Então, voltando para a ludicidade, eu acho que ela é muito generosa. Ela não é obrigação, ela não é obrigatoriedade para o aluno, o professor, mas ela é para todo mundo que quer. Então, se você é esse professor que deseja, que tem anseio por dinamizar as suas aulas, por trazer mais dessa criatividade, mais da sua própria vivência, os lados bons, mas também as lacunas que possam ser trabalhadas, você levar isso para a sua prática pedagógica, eu acho que você está no lugar certo de bate-papo aqui. É esse lugar. É isso que me atrai na educação, é isso que me leva a formar oficinas e palestras nessa área. É a busca por aprimorar essa ferramenta da ludicidade, da música, para um objetivo específico, que é a educação. Mas que mais do que educação, eu acho que é o encantar-se pelo aprender. Então, nesse sentido, todas essas ferramentas, tudo que foi falado aqui, vai fazer realmente, vai trazer o impacto que a gente precisa desenvolver na educação. É isso. Beijo, gente. Até a próxima.